Em São Paulo, mora um dos mais surpreendentes médiuns brasileiros. Germano Heder, reconhecido pela estranha capacidade que diz ter para contatar espíritos de grandes artistas da história e, através deles, pintar quadros com aparentes poderes de cura. Eu me preparei para ter uma sintonia com espíritos pintores. Então as minhas mãos servem como pincéis. Ao longo dos séculos surgiram numerosos relatos sobre contatos com espíritos. Já na Bíblia, no livro de Samuel, se percebiam os esforços do rei Saul para se comunicar com os espíritos de adivinhação. No Brasil, uma das práticas espirituais mais difundidas é a pintura mediúnica, a qual um pintor médium realiza uma obra enquanto supõe-se que está possuído por um espírito que o guia. Germano garante ser um dos herdeiros do mais famoso psicógrafo da história brasileira, Chico Xavier. E alcançou prestígio e notoriedade pelas suas participações nos meios de comunicação mais importantes do país. E você consegue desenhar enquanto dá entrevista, enquanto Lógico, conversa? a gente pode conversando. É porque as minhas mãos, elas trabalham independente do meu cérebro. Esses amigos espirituais que já haviam se manifestado disseram que era a hora de eu começar esse trabalho. E era um quadro, desenhos um atrás do outro. Germano não se contenta somente em realizar obras artísticas quando está em transe, mas também garante que pode curar através desses desenhos. Qual é a relação que a pintura mediúnica encontra entre a arte e a medicina para considerar os quadros como terapêuticos? Muitas pessoas trazem do passado traumas, situações kármicas, programações que interferem no presente. Já passaram, às vezes, pelos caminhos da medicina, já passaram pelo caminho dos psicólogos, já foram através dos padres, dos pastores, e buscam algum lenitivo para a dor que carregam. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Nós estamos na tridimensionalidade. A nossa realidade verdadeira não é essa. Por isso que o Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Os médicos não aceitam. Eles dizem que não existe esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo os médicos acabam dizendo que você que tem um apoio familiar, espiritual, você se destaca dos outros pacientes. Germano Heder é um popular médium brasileiro que diz poder curar através dos quadros que pinta com a ajuda de espíritos de grandes pintores. Começou uma obra de Cândido Portinari para oferecer ajuda a Alexandrina. Nas próximas 3 noites, você coloca no seu quarto de dormir. Porque nesses 3 próximos dias, durante seu sono físico, a equipe espiritual te visita. E os quadros trazem essa energia diferenciada, essa energia que leva as pessoas e, através dessa elevação frequencial, se atinge conhecimentos inovadores de cura e de aberturas para uma vida mais feliz. Será essa técnica realmente terapêutica como o médium diz? Em que Germano baseia sua certeza? Os céticos não encontram lógica na relação entre a arte, espiritualidade e cura. Apesar dos questionamentos, o médium paulista afirma que não foi fácil começar a receber essas mensagens, mas mostra que já aceitou como parte de sua vida essa aparente capacidade milagrosa. E depois de mais de 30 anos trabalhando com esses pintores, eu já não tenho dúvida nenhuma e nem questiono mais o que eu faço. Hoje, eu contato com outras dimensões sem ritual nenhum. E foi muito difícil para mim alcançar a sintonia com esses gênios, com esses mestres. É igual o rádio. Se você não sintonizar direito o dial de um rádio, você não vai ouvir direito. Estes mestres pintores têm a facilidade de vislumbrar, de acessar o registro acástico que os hindus chamam como memória espiritual. Por que os céticos se negam com tanta ênfase a aceitar o transe que Germano diz sofrer?
Germano Heder é um médium brasileiro que afirma ter adquirido uma estranha capacidade para se comunicar com espíritos de grandes pintores da história. Eu sou uma pessoa comum, simples, mas nos momentos em que me recolho na minha paranormalidade, eu sou capaz de fazer quadros maravilhosos. Os cientistas não conseguem concordar quanto à origem dos misteriosos transes que o médium paulista diz manter. Via de regra, os médiums referem que o telefone toca de lá para cá. Em outras palavras, eles não têm o controle exclusivo para a conexão espiritual acontecer. Será Germano Heder um manipulador, como afirmam alguns dos seus difamadores? Ou terá algum tipo de desordem psiquiátrica que lhe causa essa sensação de estar conectando-se com pessoas falecidas? O doutor em neurociências Júlio Pérez descreve o estado de saúde mental do espírita brasileiro. Não tem histórico de doenças neurológicas ou psiquiátricas. Isso é muito importante enfatizar. Por quê? Porque muitos indivíduos trazem emergências espirituais com sintomas muito parecidos à psicose ou transtornos psiquiátricos e assim são diagnosticados. Posteriormente, se prepara para realizar um dos seus quadros enquanto é monitorado por um novo eletroencefalograma. Da mediunidade através de um processo espiritual onde os espíritos têm essa capacidade de mergulhar no tempo e trazer imagens de outras épocas, né? Por que Germano garante com tanta insistência que se comunica com Vincent van Gogh? Estará mentindo para aumentar sua fama e conseguir mais pacientes? Germano Heder foi submetido a exames que procurarão demonstrar o que acontece com sua atividade cerebral quando diz estar possuído. O doutor em neurociência Júlio Pérez é o responsável por analisar os resultados do exame. O eletroencefalograma nos permite dizer que houve uma alteração do estado de consciência com prevalência de frequências delta, que são características desses estados modificados de consciência. Metafísica, ela avança sempre adiante. A ciência, ela vem provando que muitos processos espirituais estão sendo explicados. Os especialistas relacionados com a ciência especulam sobre as diferentes causas pelas quais Germano poderia encarar nesses transes. Alguns médiuns têm a capacidade de manifestar o fenômeno enquanto se relacionam com outras pessoas. É o que nós chamamos de quadro dissociativo não patológico. Isso pode acontecer e parece acontecer no caso do Germano. Apesar dos questionamentos, Germano Heder insiste em que seus quadros servem como tratamento para deixar para trás problemas kármicos que as pessoas trazem de vidas passadas. O ciclo kármico, ele é repetitivo. Ele está sempre girando com uma cascata, gerando sempre situações de dificuldade para as pessoas, até que a pessoa alcance o amor. Ela já muda essa frequência do karma. E aí ela entra na ascensão. Os cientistas e céticos concordam que não existem provas que confirmam o que foi dito por Germano. Porém, discordam os motivos pelos quais o espírita poderia torná-los públicos. O médium não se importa com as críticas que diz pintar esses quadros com a colaboração espiritual somente para ajudar seus pacientes e cumprir uma missão de paz. Às vezes, as pessoas costumam dizer que mediunidade, contato com espíritos, são coisas do demônio, do diabo. Para mim, não existe nada disso. Existe apenas a minha vontade de fazer o melhor. Ao longo dos anos, possíveis milagres inquietaram as sociedades que os enfrentaram. Pouco importa se referem a fenômenos inexplicáveis do espiritismo, mostras de devoção aos santos populares ou acontecimentos maravilhosos no âmbito da Igreja Católica. Sempre gera a mesma incerteza, diferentes dúvidas e polêmicas que a ciência e a fé enfrentam. Será possível o mistério ser revelado algum dia? Por que despertam tanto fervor e esperança na América Latina? Algum dia será descoberta a origem desses milagres que surpreendem a humanidade?